Quer entender como funciona a sociedade contemporânea? Curso do Colunas Tortas, A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora aprender em conjunto, ministrado por mim, oferecimento do Colunas Tortas. Bora pro vídeo? Simpatia em excesso vira convite para abuso. Eu queria trazer aqui para a gente conversar um vídeo do Lucas Neto, e ele vai falar com a gente sobre esse assunto, vai trazer o assunto e eu vou fazer meus comentários em conjunto com ele. Eu não sei se você percebeu, mas você já reparou que ser muito simpático, muito amigável e muito educado, muitas vezes parece atrair falta de respeito de muitas pessoas? Escuta até o final que você vai entender meu raciocínio. Vou falar uma coisa que eu aprendi do jeito difícil esse ano, nos anos anteriores, nos últimos 5 anos. Eu aprendi que simpatia em excesso vira convite para abuso, para muitas pessoas, não é para todo mundo não. Sabe, sorrir demais, estar sempre disponível, responder todo mundo na hora, tentar ser agradável o tempo todo. Eu queria dar essa pausa aqui inicialmente, né, só para dizer o seguinte, ó, eu vou fazer os comentários em cima do que ele tá falando, eu não conheço o criador, não é sobre ele, mas é sobre o assunto que ele tá trazendo. Eu acho que o que ele fala faz sentido, muito sentido, em muitas situações, em muitas questões aí que a gente tem ao longo da vida, mas eu acho também que é legal dar uma contextualizada para que a gente possa aproveitar o máximo possível do conteúdo, sem tentar sem universalizar a coisa, sem perder a fé na humanidade, por exemplo, né? Porque assim, a depender dos círculos em que você está inserido, de fato, pode ser que estar sempre disponível é uma coisa negativa. A depender dos círculos que você está inserido e a depender de quem você é dentro desses círculos, pode ser que a expectativa que se tem sobre você é justamente de ser a pessoa que está sempre se doando, está sempre disponível, está sempre ali para ajudar. E mais do que isso, essa posição específica da pessoa que está sempre ali para ajudar, está sempre se doando, não é uma vantagem, não é um privilégio, não é uma coisa boa. Isso é uma posição de controle. São os outros te controlando. É você sendo serviçal dos outros. Isso pode acontecer sim. Ao estar numa posição como essa, provavelmente a tua vida vai ser pior, porque você deixa de ter respeito. Quem tá ali para ajudar nesse sentido de estar sempre disponível, de sempre ser o ombro amigo, de sempre ser a orelha que escuta, de sempre ter esse papel quase terapêutico, ou de sempre ser a pessoa que empresta dinheiro, ou de sempre ser a pessoa que disponibiliza a casa para algum evento. Quando você tá nessa posição e quando você está fixado nessa posição, isso não tem muito a ver com bondade, não tem a ver com reconhecimento social. Isso pode muitas vezes ter a ver com a percepção de que você, dentro do círculo específico que você se encontra, que você é um serviçal. Parece que tem gente que não interpreta isso como educação, não, interpreta como fraqueza. Exato, exato. E isso pode ser facilmente compreendido como uma fraqueza quando se lida com relações que envolve passar por cima do outro, quando envolve uma ausência de uma ética do compartilhamento, ausência de uma ética que é tratar as pessoas de igual para igual, por exemplo, quando envolve uma hierarquização muito forte das diferentes pessoas dentro de um círculo social e por aí vai. É doido isso, cara. E é até estranho admitir isso, porque não foi assim que a maioria de nós foi educada, né? A gente cresce ouvindo que ser gentil abre portas, que a educação vence tudo, que a humildade aproxima, e eu concordo com isso. E aproxima mesmo, tá? O problema é quem ela aproxima, muitas vezes. Isso é uma questão, né? Assim, sobre humildade, eu falo muitas vezes nos vídeos do Colunas Tortas como que existem dois tipos de humildade, né? Você tem a humildade enquanto, de fato, uma maneira de ser, um jeito de ser, que talvez no nosso modo de vida cristão, ela é uma base de um funcionamento aqui da nossa sociabilidade, e ao mesmo tempo você tem uma humildade estereotipada que funciona como capital simbólico para exercício do poder, que é aquela coisa de que quanto mais humilde eu sou, mais arrogante você é, e melhor eu sou do que você, e exercito o meu poder sobre você. Mas de fato, assim, geralmente as pessoas são educadas pra, né, ser gentil, pra azeitar as relações com a simpatia, pra azeitar as relações com um sorriso no rosto. Um sorriso no rosto tende a ser o básico da interação social brasileirinha, que é algo muito legal assim, né? Eu sou brasileiro, eu fui criado assim, é claro que eu gosto disso. Eu sei que vai ter gente aqui nos comentários dizendo: eu sou assim mesmo, sou espontâneo, não vou mudar meu jeito de ser por causa dos outros. Tá tudo certo, eu respeito. Mas isso aqui não é uma regra universal que eu vou falar, não, tá? É uma constatação pessoal, não é nem uma opinião minha. E é uma constatação pessoal que a gente
pode trazer um fundo sociológico, né, de dinâmicas sociais, que é o que eu tô tentando fazer, porque essa constatação pessoal que ele fez sobre a vida dele, cara, é uma coisa que, assim, se você tá dentro de um bar conversando com as pessoas, alguém vai falar sobre isso em algum momento. O que mais tem é esse tipo de fala, porque esse tipo de fala de fato acontece regularmente, de fato acontece. Quando a permissividade ela é muito grande, de fato você pode participar de dinâmicas em que você tá sendo ali explorado, tá sendo alvo de abuso das pessoas. O que eu percebi é simples e desconfortável. Quanto mais gentil você é com certas pessoas, mais elas te testam. Quanto mais acessível você se mostra, menos limites elas respeitam. É doido isso. Quanto mais você facilita, mais elas exigem de ti. E sabe qual que é o problema disso, da pessoa te testar? É que quando alguém tá te testando, tá testando a sua bondade, testando a sua humildade, testando a sua benfeitoria, a sua, sabe, quando tá testando sua benevolência, coisa nesse sentido, está muito claro que não será possível firmar uma relação decente e saudável com essa pessoa. Porque o teste por si só, você percebe que está sendo testado. Isso já é desconfortável e isso já é uma parada muito artificial e já é algo que envolve algum tipo de tentativa de controle sobre você. Isso já é ruim por si só, já não é saudável por si só. Mas ao mesmo tempo, quando você deixa de ser testado, ou seja, quando você se opõe ao teste, a resposta desse outro que queria te testar é justamente a negação do teste, que é: testei se você era humilde, ó, você me provou que não é. Agora eu posso te chamar de desumilde. Você me provou que você não é uma pessoa do bem, agora eu posso te tratar como uma pessoa do mal. Então não há possibilidade de ter um laço. E isso é uma coisa triste, que é perceber, se eu tô sendo testado aqui o tempo todo, não tem como ter um laço. É impossível ter um laço. Se eu atendo o teste, eu tô sob controle. Se eu não atendo o teste, eu tô estigmatizado. E isso acontece tanto em círculos de amizades como no interior da família, né? No trabalho também. Você quer exemplo? Todo mundo tem. A pessoa que te chama a qualquer hora porque você é gente boa. Ou então o conhecido que atrasa, cancela, passa por cima de ti porque você entende ele. Ou então cliente, colega ou parceiro que nunca respeita prazo, acordo, esforço, porque sabe que você vai relevar. Sabe? O cara sujeito confunde educação com submissão. E aí você vira simpático que sempre cede. Nossa, isso daqui é muito real, tá? E isso que ele falou, cara, era uma coisa que eu via muito com prestador de serviço. Prestador de serviço autônomo, né? Pessoa que é autônoma, que é mecânico, aquela pessoa que conserta o computador na casa do vizinho, sabe? A pessoa do bairro que conserta eletrodomésticos e que vira e mexe, tinha que diminuir o preço para conseguir receber um pagamento, por exemplo. Tinha que aumentar o prazo do pagamento para conseguir talvez receber, porque caso não fizesse isso, ia quebrar o laço social e ao quebrar o laço social ia ficar provavelmente mal falado na vizinhança. E é óbvio que um momento específico esse tipo de coisa estoura, não é suportável o resto da vida. E quando estoura, você tem a criação de conflitos que nem deveriam existir. E aí você passa a ter uma criação de dinâmica de conflito em que sempre há uma tensão entre diferentes membros ali do bairro, e as pessoas que gostam de um membro do bairro e as que gostam do outro ficam também em tensão, e você começa a ter uma desarmonia completamente desnecessária. O educado que sempre engole. O acessível que sempre perde. Não. Em 2026, você não precisa virar carrancudo, grosso ou amargo com ninguém, não. Mas se você não quiser continuar sendo feito de besta, meu irmãozinho, você vai precisar moderar a tua exposição. Ser educado, pessoal, não é ser disponível o tempo todo, não. Ser gentil não é aceitar desrespeito, não. Ser acessível não é estar aberto a qualquer custo, não. Às vezes, fechar um pouco a cara não é arrogância, não. É autoproteção. Às vezes responder menos, explicar menos, justificar menos é maturidade. E às vezes o silêncio, a postura firme, ensinam mais do que 1000 sorrisos. No fim, fica uma reflexão para você. Quem só te respeita quando você é duro, nunca te respeitou quando você foi gentil. Pensa nisso. Ah, legal essa frase final dele, eu achei interessante. Minha gente, eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para dar um recado importante. O Colunas Tortas, ele nasceu lá em 2014 como portal de conteúdo a partir dos meus estudos de autores contemporâneos de teoria social e análise do discurso. Desde então, o site é citado em artigos científicos, em dissertações, teses, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito e realizado. Esse feedback positivo, inclusive, me impulsionou a criar os cursos do Colunas Tortas. E hoje eu gostaria de te apresentar o curso
A Sociedade do Consumo para Zygmunt Bauman. Nesse curso eu explico a visão do Bauman, baseado na sua bibliografia a respeito da sociedade do consumo, sobre o funcionamento da cultura do consumo, sobre o ideal de felicidade consumidora que nos assola no presente, sobre como o tempo parece passar mais rápido em uma sociedade tão fissurada em comprar. O primeiro módulo, né, que é o módulo a respeito de um autor chamado Louis Althusser, ele nos ajuda a entender como que nós nos transformamos naquilo que somos. Ele é um pouco mais teórico, como que a gente vira sujeito numa sociedade. Logo em seguida, eu já parto para o segundo módulo com as elaborações do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais profícuos da contemporaneidade. Meu objetivo é ter uma conversa leve e didática sobre a nossa sociedade, com base na teoria social de cada autor abordado. Você terá acesso vitalício na plataforma do Hotmart, que é extremamente segura, além de ter acesso direto a mim, caso necessite de alguma ajuda ou queira matar alguma dúvida. Se você precisa de certificado de horas, também há a opção para você emiti-lo. Esse curso contribui para o financiamento do Colunas Tortas. Se você gosta do meu conteúdo e deseja entender um pouco mais sobre nossa sociedade, clique no link da descrição ou do comentário fixado e se inscreva no curso. Agora vamos voltar para o vídeo. Mas agora tentando trazer também uma perspectiva um pouco mais positiva para a gente, inclusive, continuar tendo fé na humanidade. É óbvio que se a gente consegue, ao longo da vida, construir um círculo social que envolve respeito, que envolve o reconhecimento de uma ética que vale de um jeito bom para todo mundo, é evidente que a gente criando parceragens ao longo da vida, né? Parcerias e parceragens ao longo da vida, a gente consegue construir um espaço e uma dinâmica social em que a ajuda, ela é reciprocidade sempre. Ela sempre vai ser recíproca. A gente consegue criar ali um ambiente em que o sorriso no rosto também sempre vai ter com ele a reciprocidade. E que você não precisa pedir a reciprocidade, ela é um pressuposto. Porque nos ambientes que são um pouco mais tóxicos, exigir a reciprocidade também gera conflito, por mais que seja o básico, por mais que seja o mínimo. É claro que isso gera um trabalho, né? Se tem um trabalho em conseguir ter relações de reciprocidade, em construir relações de reciprocidade e reconhecer pessoas que de fato podem entregar essa reciprocidade no dia a dia, no cotidiano. Que você pode confiar, que elas podem confiar em você e que não vão ser folgadas. E que caso vacilem, o vacilo é perdoável na medida em que você sabe que é um vacilo, que não é regra. No fundo, eu acho que esse é um assunto que nos ajuda a pensar como que é a construção, né, dos nossos círculos sociais, das nossas amizades, dos familiares que a gente quer por perto, mas também pra gente pensar que a gente tem todo o direito de se afastar das pessoas, sejam elas quais forem. A gente tem todo o direito de dizer um não, de fechar uma porta. A gente tem todo o direito de ir pra cima do conflito como um conflito de fato, se for necessário, se for o caso. Porque assim, ser cordeirinho a vida inteira é um atestado de óbito, né? E eu acho que tem um outro ponto ainda, que é, numa sociedade do consumo, em que as nossas identidades tendem a ser identidades a serem consumidas, muitas vezes a gente pode nem perceber quando a gente se transforma em mercadoria, quando a gente está criando um laço com alguém que está no máximo nos consumindo e não exatamente construindo algo em conjunto. Talvez esse seja um ponto a depender do tipo de relação, é claro. Esse tipo de relação de consumo talvez não seja tão forte no Brasil, não seja tão generalizável no Brasil, mas a depender do tipo, talvez a gente seja uma mercadoria e nem perceba. Tudo bem, minha gente? Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo no coração.